A ideia de gravar esse vídeo veio quando eu estava conversando com algumas pessoas falando sobre como eu desenvolvo, ou pelo menos identifico, alguns dos indicadores estratégicos que eu trabalho, e percebi que a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade em trazer propostas de o que poderiam ser indicadores estratégicos. Além disso, eu percebi que também algumas pessoas não se sentem, e aí olhando para pessoas que não são tomadores de decisão diretamente, percebi que essas pessoas têm dificuldade nessa proposição, talvez por falta de protagonismo ou empoderamento para essa construção. E aí, a partir desse entendimento, eu quero trazer aqui para vocês um mapa mental, estou chamando aqui de mapa mental, mas na verdade poderia dizer que é a lógica que eu uso para um entendimento de que se alguns indicadores são estratégicos ou não. E aí, só revisitando um pouco do que a gente falou no vídeo passado, quando a gente traz a questão de algo ser estratégico para o nosso discurso, é importante trazer a necessidade de priorização, a necessidade de escolha, o foco em trazer eficiência para o processo. E aí, olhando para a eficiência, olhando para esse conceito de estratégia, é onde a gente consegue ver que existem filtros que a gente pode fazer dentro do processo, dentro de métricas que a gente já está acompanhando, para a gente conseguir chegar nesse indicador estratégico de verdade, né? E aí aqui, eu acho que vocês já entenderam, eu gosto muito de dividir em etapas todo o processo, eu acho que funciona muito bem, e aí já trago essa dica para vocês, se vocês não estão entendendo algo, ou se vocês querem entender algo, uma boa dica que eu trago é tentem partir em várias partes, né? Ficou até um pleonasmo aí, mas quando eu falo partir, né, dividir em algumas partes, é a ideia de processo, de trazer processo para essa necessidade, tá? Então, olhando para as etapas que eu trouxe aqui, eu percebi também que as três primeiras etapas podem ser usadas por qualquer pessoa. Então, seja você um analista, onde você não é o tomador de decisão necessariamente sobre quais são os indicadores que vão ser acompanhados, você consegue, seguindo esses passos aqui, propor um indicador. E aí repare que eu falei que é propor um indicador. A parte do estratégico fica na última etapa que eu vou trazer para vocês aqui, que talvez aí sim exista a necessidade de uma visão sistêmica que apenas um tomador de decisão consegue ter. Mas sem mais delongas, pessoal, o que eu preparei aqui foram algumas perguntas norteadoras que eu faço em cada etapa para entender quais que são os melhores indicadores a serem acompanhados, quais são aqueles indicadores que são estratégicos. Então, quando eu começo um processo de descobrimento de indicadores, a primeira coisa, e vocês vão perceber que algumas etapas aqui se repetem em vários outros métodos ali que eu trago, porque eu acredito fortemente que a primeira etapa de qualquer coisa é você entender necessidades, sabe? Então, pode olhar em qualquer metodologia, pode entender qualquer processo, todo processo de sucesso começa com o entendimento de onde a gente quer chegar. Então, aqui, quando a gente está falando sobre indicadores estratégicos, eu trago dois pontos que são interessantes para a gente começar a mapear esses indicadores. O primeiro é perguntar para a equipe, ou perguntar para as pessoas que estão fazendo essa identificação do indicador, quais que são as dores que eles têm. Então é a partir das dores que a gente vai ver quais são as necessidades de evolução que aquele produto, que aquela área, que aquele time precisa fazer. E quando eu estou trazendo dores aqui, pessoal, aqui a gente está pedindo, quando você pergunta sobre dores, você está pedindo para a pessoa que está trazendo essas dores para trazer o que incomoda ela. E aqui eu queria trazer um adendo que a partir do momento que você pergunta quais são as dores de um time, ou de uma área, ou de um cliente, pressupõe-se que essa dor vai ser sanada com a solução sua. Então, se você pergunta dentro de um evento quais são as dores daquele time, e aí você, patrocinador desse evento, é esperado por esse time
talvez até inconscientemente, que você traga uma solução para isso. Ou, pelo menos, que essa solução seja uma parte da discussão que vai acontecer ali nesse evento. O outro lado, olhando para desafios, mas saindo dos desafios, mas ainda olhando para essa parte de entendimento de necessidades, a outra pergunta que pode ser feita nessa etapa é quais que são os desafios que a área está passando. E aí aqui é um pouco diferente do que a gente está falando de dores, a gente vai focar bastante em quais são as evoluções que aquele time quer ver. Então não necessariamente é algo que incomoda, mas é algo que pode melhorar o processo, é algo que pode trazer melhor satisfação para o time, melhor satisfação para o cliente. Então, antes de você olhar para os indicadores, é importante você ver essa questão. Quais são as dores que a área tem, quais são os desafios. Se você começar a evoluir para algum olhar para desafios, entenda que é esperado que exista uma solução, ou pelo menos no futuro, essa discussão, essa reflexão sobre qual é a melhor solução para essas dores apareça. Quando você olha para desafios, é esperado que as pessoas esperam, pelo menos, os participantes que trazem ali quais são os desafios que eles conseguem ver naquele processo, que você vai evoluir o processo de alguma forma. Mas nas duas é importante trazer que existe o peso do entendimento pessoal de cada um. Então, não importa se você pergunta quais são os desafios ou quais são as dores, os dois vão ser muito pessoais daquela pessoa. Então, aqui eu queria trazer uma dica bônus para essa etapa, que é, quanto mais pessoas estiverem trazendo essas dores ou desafios, ou pelo menos mais pessoas conseguirem refletir sobre essas dores e desafios, menor o viés de personalidade vai existir ali dentro. E esse indicador vai começar a se desenhar sendo um indicador que realmente vai tratar um desafio e que vai impactar diretamente naquele processo, naquele negócio. Então, esse é o primeiro filtro, o que precisa ser medido a partir de quais são as dores ou desafios do time. Depois do entendimento de dores e desafios, a gente vai ter, talvez, temas a serem abordados. Aqui a gente ainda não está falando sobre indicador, a gente está falando o que a gente vai trabalhar, qual que vai ser o enfoque da construção, da identificação desses indicadores. Mas agora a gente olha para o que é prioritário de ser endereçado. Então, a partir desses temas que aparecem das dores e dos desafios, a gente vai perguntar quais dessas dores e desafios, e aí pode ser os dois, ou pode ser um ou outro, e aí é uma escolha estratégica, e sempre vou trazer essa questão, é sempre uma escolha estratégica do patrocinador desse serviço, desse processo, entender se ele quer focar em dores e desafios, um ou outro, né? É algo que é importante ser calibrado. Mas passando para a segunda etapa, nesse momento a gente vai olhar para esses temas, sendo eles dores ou desafios, e vai começar a priorizá-los a partir de quais são os mais urgentes. Então, a partir de uma percepção, talvez, ou até uma análise, a gente consegue entender quais daqueles temas de dores e desafios que, se a gente investir algum tempo, ele consiga trazer para a gente um retorno mais forte. Mas aqui, nesse caso, antes de falar qual o melhor retorno de cada um, é para entender quais que são os urgentes, então quais aqueles que, se a gente focar a energia, a gente consegue, a gente precisa desenvolver rápido. Quais são os importantes, então, o que, independente do contexto, ele vai acontecer, então talvez até entendimento sobre perenidade daquele indicador, daquele tema. Para empresas de tecnologia, por exemplo, a entrega de um produto é algo muito importante, né? Mas aí vocês já vão saber lá na frente que talvez a entrega de produto não é o melhor indicador, porque é uma ação. Mas a gente vai chegar lá. A partir do momento que você entende urgência e importância, existe também a necessidade do entendimento de viabilização do acompanhamento desses temas. Então, tem alguns temas que são tão específicos que a gente não consegue, a princípio, tratar de forma metrificável os resultados que ele tem. E aí, aqui eu queria trazer um adendo, que é o entendimento de indicadores habilitadores de resultado. Então, para uma área que não é tão madura,
talvez a gente não consiga trabalhar com os indicadores estratégicos hoje, mas o que é importante ser entendido é que a gente precisa trabalhar em uma estrutura que viabilize, dado que esse indicador possa se tornar estratégico. Então, quero trazer aqui um exemplo de indicador que hoje não é viável, mas que ele pode ser um resultado habilitador para que no futuro ele seja viável. E que é muito normal acontecer tem um projeto, tem uma iniciativa, um produto que ainda não está sendo construído, eu não consigo medir qual que é o impacto desse produto para o cliente. Perfeito, sem problema. Mas o que a gente pode medir nessa questão? E aí, é claro, e talvez já tenha aparecido na cabeça de vocês, a questão de trabalhar com marcos desse projeto, né? Então, entregas, quanto eu entreguei até X ponto, né? Até X dia, quanto é que eu vou entregar. Que é um ponto que é como a gente já faz gestão. Mas aqui eu queria trazer uma outra ideia que vai, em paralelo com essa, ajudar a gente a olhar para se esse acompanhamento dos prazos ele está sendo habilitador de um resultado futuro, que é qualidade. E aí, de novo, ainda olhando para um exemplo de entregas de um produto, qual que é a qualidade básica que a gente precisa ter para a entrega de uma feature, por exemplo, desse produto? Então, as métricas de qualidade, né? Esse SLA, esse entendimento de o quão aquela feature, nesse caso, trouxe de ganho na visão do usuário. Então, talvez aí dentro desse exemplo, é uma pesquisa de satisfação. Entreguei essa feature de cadastro, por exemplo, de clientes e quero entender se no futuro esse projeto que eu estou fazendo, esse produto que eu estou fazendo vai render frutos. Começa a medir a qualidade das entregas. Nesse caso, a qualidade de o quão é fácil, por exemplo, o cliente cadastrar no sistema ali um outro cliente, enfim. O grande ponto aqui é a métrica de entrega, ela é uma ação. É necessário que para ela se torne habilitadora de um resultado futuro, a gente comece a olhar aqui quais que são as métricas de qualidade, quais que são as métricas que estão garantindo que a gente está indo para o caminho certo. Então aqui é um exemplo, vale muito ser pensado para cada realidade, porque, como eu falei, indicador estratégico muitas vezes ele não é passível de benchmark tão fácil, porque um bom indicador estratégico também leva em consideração a realidade do negócio. E que se a realidade do negócio não for considerada, não é indicador estratégico. Talvez indicador, mas não estratégico. Então, nessa segunda etapa, a gente falou sobre um mapeamento de como aqueles temas que foram discutidos ali, eles são urgentes, importantes e viáveis. E caso não viáveis, mas que sejam importantes de acompanhamento, como você consegue tornar isso habilitado a ser mapeado no futuro. Então, com planos de ação, com entendimento ali de quais são esses indicadores de qualidade que podem ser usados no processo. E aí, a partir desse entendimento, a gente vai ter uma priorização, então a gente já começa a falar sobre priorização aqui, a partir de urgência, importância e viabilidade. E é aqui que a gente olha para um terceiro passo que talvez não aconteça tanto nos processos, mas que na minha visão é extremamente importante, que é o entendimento de o que a gente já consegue acompanhar. Então, antes de começar a falar sobre indicadores mesmo, né, e de falar, até agora a gente está falando sobre temas a serem acompanhados. Então, só para vocês lembrarem, lá em cima a gente falou sobre as dores, aqui a gente falou quais são essas dores e desafios que são mais urgentes, importantes e viáveis de serem acompanhados. Nesse momento, a gente vai falar, beleza, então esses daqui são os mais importantes. Desse, a gente já tem algo que está sendo acompanhado. E aí um ponto que é bem importante falar é sobre a necessidade da gente saber que retrabalho também é contra-intuitivo quando a gente pensa na estratégia. Se a gente já tem indicadores que existem formas de se medir, já são acompanhados e que podem ser indicadores estratégicos, mesmo que não sejam os melhores indicadores estratégicos, por que não usá-los?
e olhar para o futuro da metodologia a partir da maturidade do uso desse processo, com a evolução para indicadores mais complexos, talvez. E aí uma dica que sempre acontece aqui é, às vezes a área já está acompanhando um indicador específico. Então, se eu fosse olhar aqui para uma empresa que faz logística, ela já acompanha o preço da passagem, por exemplo. Então, é fácil ela conseguir saber quanto é que ela está pagando. Porém, num segundo ciclo, talvez só a passagem não traga um real entendimento de qual é o valor a ser gerado. E o acompanhamento passe a olhar para uma cesta de indicadores que, além da passagem, vai ter acomodação, vai ter quanto é gasto de reembolso de alimentação, quanto foi pago para deslocamento para cliente e assim sucessivamente. Então é aqui que a gente vai entender, beleza, a gente já acompanha isso. É possível evoluir? Sim ou não? A gente ainda não acompanha isso, mas a gente já tem indicadores ou formas de automatizar essa medição através dos sistemas que a gente já tem. E aí eu queria trazer um ponto bem específico, pessoal. Em momento algum, na minha ideia aqui, eu tenho o objetivo de fazer um retrabalho nas áreas. O grande ponto é o que as áreas já têm de muito bom para ser colocado e o que eles precisam melhorar. Eu acredito que começar do zero, mapeamento de indicadores de uma área que minimamente já acompanha indicadores, é um tiro no pé. Então, aqui nesse momento, a etapa, essa terceira etapa aqui, que é o que a gente já acompanha, é entender e reativar, talvez, o entendimento sobre, pessoal, a gente já tem um nível de acompanhamento, vamos apenas evoluir esse nível e não resetar. Isso é muito importante quando a gente está falando sobre criação de cultura, porque se as pessoas veem que o processo, que os entendimentos todos resetam, é muito mais distante, as pessoas se tornam muito mais distantes dessa mudança porque elas veem que aquilo ali começou do zero e que precisa de um trabalho muito maior para chegar. Quando a gente começa o trabalho já falando sobre coisas que já são conhecidas por aquele time, é muito mais fácil o engajamento deles no decorrer. E aí, a partir do momento onde o time já entende que todo essa busca por um indicador estratégico não vai ser um trabalho do zero, não vai ter que sair ali da inércia para a construção deles, é que a gente chega no entendimento e na necessidade de saber se aquele indicador a ser proposto é um indicador que não é um indicador de resultado. E aí, para falar um pouco sobre indicadores que não são de resultado, eu queria que vocês revisitassem o meu vídeo onde eu falo sobre métricas de vaidade, onde eu trago o conceito de que métricas de vaidade são aqueles números, são aqueles indicadores que a gente persegue, mas que apesar de ser um número muito comum de ser usado e que de alguma forma algumas pessoas até veem valor nele, ele não mostra um retorno, uma geração de valor efetivo para aquele time ou para aquela empresa, né? Um exemplo que eu gosto de dar quando a gente fala sobre métrica de vaidade é das redes sociais. E aí na rede social ali vaidade impera, mas se a gente fosse focar em métricas ali dentro, uma das principais métricas de vaidade é seguidores de uma rede social. Mas o que é importante a gente ver é que não existe a conexão direta entre o número de seguidores e o aumento de faturamento de uma empresa. Então, como que a gente pode acompanhar um indicador de número de seguidores se esse número não é um indicador estratégico para mostrar se faturamento, que é um dos principais objetivos de qualquer empresa, está sendo impactado ou não? Então, o grande entendimento sobre a métrica de vaidade elas não é que não são métricas interessantes, elas só mostram pontos de ego. Então a gente vai trazer aqui, sou mais visto, sou mais acessado, mas será que eu sou a primeira opção na compra? Então, a mecânica do entendimento da métrica de vaidade é o entendimento de o quanto aquilo ali gera valor efetivo para o negócio. Além da métrica de vaidade, alguns indicadores que não mostram esse direcionamento para geração de valor são entregas e marcos de projeto, e algumas vezes até os dois se confundem.
Entregas e marcos de projeto, que eu estou chamando aqui, são aqueles momentos onde a gente fala o que a gente vai fazer em determinado tempo. Então, as atividades de um projeto, quais que são os pontos que aquele projeto deve estar, que muitas pessoas chamam de milestones, de projeto, em que momento aquele projeto deve estar em determinado tempo, porque essas métricas não são entendidas como métricas de resultado. Porque a gente não pode garantir que uma entrega vai gerar resultado, que vai gerar impacto positivo para uma companhia só porque a gente fez essas entregas. Então, tanto entregas quanto marcos de projeto, imagina comigo um panorama onde no planejamento, e é muito natural isso, a gente coloca que precisa ter determinadas entregas até X período, até dezembro de 2025, por exemplo. Se eu fizer todas as entregas, com certeza eu vou ter gerado impacto para a organização. E aí eu vou voltar atrás. Eu vou fazer um exemplo um pouco mais prático. Vou no mercado e compro verduras e legumes e deixo aqui em casa. Coloquei no meu planejamento que para eu melhorar minha saúde, eu vou comprar mais verduras. Mas será que só eu comprar as verduras vai fazer eu ter uma saúde melhor? Ou eu precisava aí dentro olhar para a quantidade de verduras que eu vou inserir na minha alimentação durante o período? Então, o impacto, nesse caso aqui, né, é a gente ter uma visão de qual que é realmente o fator que é indicador de sucesso para a gente. Então, se eu quero me alimentar melhor, talvez o indicador de sucesso seja a quantidade de verduras ou legumes, hortaliças que eu coloco no meu prato diariamente. Mas se meu resultado, meu indicador de sucesso é perda de peso, eu posso continuar comendo legumes todos os dias, mas manter o mesmo peso. Então, outra coisa que é muito importante para a gente falar aqui sobre indicadores de resultado é que eles são mais difíceis de fazer em benchmark. Porque é muito normal a gente fazer benchmark e olhar para métricas de vaidade, olhar para marcos de projeto e olhar para entregas sendo feitas. Mas é mais difícil você ter um benchmark de métricas que olham para resultado, porque resultado depende do que a companhia, do que aquele time, do que aquela organização entende como valor a ser gerado. E aí, como eu falei no exemplo, para algumas pessoas o valor gerado é comer melhor. Para outras pessoas, o valor gerado é diminuir de peso. E isso faz com que indicadores diferentes sejam necessários para cada um, para cada contexto, né? E aí aqui nesse momento que você consegue filtrar e chegamos numa etapa, chegamos ao limite das etapas onde não precisa de um tomador de decisão. Então você analista, você pessoa não tomadora de decisão, pode concluir todas essas etapas e ao fim trazer para o seu chefe, para a sua liderança ali, quais que são os indicadores que, passando por essas etapas, se mostraram os mais aptos para serem acompanhados. E aí, algo que eu posso tratar um pouco depois, chega numa última etapa, que é o de tomada de decisão estratégica, que é o entendimento de quais desses indicadores são válidos acompanhar. Entre muitas formas de fazer isso, a gente pode usar uma matriz de Eisenhower, uma matriz de esforço-impacto, onde a gente tem no eixo X, por exemplo, o impacto, no eixo Y, o esforço. E aí, fazendo quadrantes de percepção, a gente consegue entender qual que é o indicador que ele traz mais impacto e gera menos esforço no seu acompanhamento. E aí aqui é uma das formas de você decidir quais são os indicadores estratégicos, mas isso é um papo para um outro vídeo. Até porque aqui a gente está falando muito mais do que é valor para a empresa do que um processo de mapeamento lógico de o que é que a gente vai filtrar dentro de muitas opções que a gente tem. Então, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria falar com vocês. Se vocês gostaram, siga, compartilhe aí um pouco desse vídeo, curte o canal, que vamos falar mais na frente sobre gestão de resultados. Abraço.